Por que Deus permitiu que Enoque se tornasse um anjo? Poderíamos nós também ser escolhidos para fazer isso? O que é necessário para ser digno de tal privilégio e honra? Prepare-se, porque hoje eu vou te contar. A próxima pesquisa confronta ideias enraizadas que foram transmitidas por gerações. Falamos da possibilidade de que alguns seres humanos, através de um processo extremo de purificação e renúncia, cruzem o limiar que separa o terreno do divino. E a pergunta que surge é contundente. Existe uma possibilidade de que um simples mortal como você e eu abandone sua natureza humana para se tornar um anjo? Ao longo da minha jornada por textos antigos, encontros com eruditos e especialistas em rituais descritos por místicos do Oriente e do Ocidente, percebi que o tema não é um simples conto. Por um lado, há aqueles que afirmam que o homem nunca poderá se igualar a esses mensageiros celestiais. Por outro lado, existem aqueles que apontam para os escritos que narram a história de indivíduos cujo destino acabou em um plano superior, assumindo um cargo angelical. Eu sou El Documentalista e isso é se tornar um anjo. O caminho para o celestial. O que é necessário para ser digno de se tornar um anjo? A seguir direi quais são os 4 requisitos principais. Anote se quiser. Número 1. Purificação rigorosa. Implica despojar a alma de todo vestígio de inveja, ambição ou paixão desmedidas. Aqueles que empreendem esse caminho devem deixar para trás sua identidade anterior, eliminando impulsos e egocentrismos. 2. Entrega absoluta. Estamos falando de um nível de entrega que beira a perda do pessoal. Vidas lendárias dizem que não basta com a oração incessante, pois também seria necessário um compromisso que abrange corpo e mente, apagando vaidades e metas individuais. 3. Transfiguração espiritual. Este passo marca a fronteira. A pessoa, ao se desprender do mundo físico, alcança um estado em que sua centelha interior se acende com uma força diferente. Nesse instante se conectaria com forças imateriais que certos sábios associam ao que muitos chamam de luz de Deus. E 4. Ascensão e serviço. Se essa jornada for concluída, o antigo humano se tornaria um canal de energia divina. Nesse estado, ele não decide mais por vontade própria, opera sob orientações superiores, não é mais considerado um simples crente, pois evoluiu para um instrumento de uma vontade que ultrapassa qualquer esquema terrestre. Este caminho, descrito em textos místicos, soa mais como um teste ou uma espécie de peneira espiritual do que um prêmio. Quem tenta atravessá-lo, conforme relatam vários monges, corre o risco de cair na loucura ou até mesmo em algo pior. Ou seja, nem todos sobrevivem ao processo. Mas quem conseguiu se transformar em anjos e ascender ao céu? Há casos concretos? Claro! Número 1. Enoque e Metatron. A tradição judaica conta que Enoque não morreu, mas foi elevado às dimensões celestiais. Disse que recebeu um novo nome, Metatron. As crônicas o descrevem como uma entidade gigantesca, com autoridade para escrever decretos perante o Criador.
Já temos alguns vídeos de Metatron e de Enoch no canal. Se quiser, pode procurá-los como El Documentalista Enoch ou El Documentalista Metatron. De Elias e Sandalfon. Nos textos hebraicos, Elias sobe em um redemoinho de fogo. Alguns interpretam que ele foi transformado em um poderoso guardião chamado Sandalfon. Este acontecimento não só abala os alicerces da fé hebraica, mas também gera a ideia de que houve pessoas que se juntaram às fileiras divinas. 3 histórias de místicos cristãos. Figuras como São Francisco de Assis foram descritas com uma aura tão pura que, para muitos, beiram a categoria angelical. Conta-se que sua natureza se encheu de tanta compaixão e entrega, que, chegando a um ponto, vivia em um plano que poucos podem compreender. Consequências de ser um anjo. Transformar-se assim não implica sentar-se a contemplar. Várias doutrinas explicam que os anjos não descansam, vigiam, travam batalhas invisíveis e protegem as almas. Um humano que cruze essa fronteira adquire um papel que já não lhe pertence mais. Assim como um soldado cumpre uma missão inamovível, o novo anjo se torna um servidor perpétuo da força superior. No entanto, há um aspecto aterrorizante que muitos ignoram. A queda sempre pode espreitar. Se um humano ascendido por algum motivo remoto desenvolve orgulho ou contradição diante da luz suprema, arriscaria a perda desse estado e até mesmo sua destruição total. O próprio Lúcifer, o mais belo de todos, segundo mitologias cristãs, foi um anjo exaltado. Então também existem histórias onde a grandeza resulta em catástrofe. As correntes que apoiam a teoria. Várias linhas esotéricas apoiam a noção de que determinados escolhidos podem escalar tão alto que acabam atribuídos a um posto celestial. Eu te pergunto, que tipo de anjo você gostaria de ser? Um anjo mensageiro? Um anjo da morte? Um anjo de louvor? O que você imagina? Deixe para mim nos comentários. Em certos tratados orientais, fala-se da transcendência corporal, onde a carne se torna leve e o espírito fica imerso em um brilho que nem a morte pode tocar. Essas visões, embora diferentes, giram em torno de um ponto a ideia de um transe espiritual que elimina a barreira entre o eterno e o efêmero. Fantasia ou fato real? Há grupos religiosos que descartam completamente essa tese, sustentando que os anjos nasceram e habitam outra realidade sem conexão com a nossa espécie. Outros, mais místicos, asseguram que um pequeno grupo de almas empreendeu a aventura da ascensão. As evidências são para muitos passagens crípticas, anedotas milagrosas e certas manifestações consideradas impossíveis de explicar com a lógica comum. Mas onde fica o livre-arbítrio? Se alguém se torna um anjo, já não decide de acordo com seu próprio critério, ou pelo menos é o que se acredita. Serve como parte de algo maior. Segundo alguns, seria a maior glória, mas para outros a renúncia definitiva ao eu. E você estaria disposto a perder sua vontade e se tornar um instrumento de Deus? O passo que ninguém se atreve a dar. Você já se perguntou se estaria disposto a sacrificar a essência humana para ser um vigilante do cosmos? O caminho exige uma abnegação que deixa marcas na alma. Os antigos esgrimistas do saber esotérico advertiam: não há volta atrás. Quem cruzar esse horizonte ficará na linha de fogo entre as forças do bem e as forças que habitam na penumbra. Falamos da dissolução total de qualquer preferência mundana.
Se isso acontecesse, o novo ser com habilidades angelicais estaria vinculado a ordens divinas. Poderia intervir em guerras espirituais, proteger cantos remotos e talvez guiar certos escolhidos. Mas não haveria uma vida pessoal como nós humanos entendemos. Tudo ficaria a serviço dos planos de Deus. O mistério continua. Ao longo da história, cada cultura ensaiou sua própria versão da metamorfose suprema. Por enquanto, as provas contundentes permanecem ocultas em textos antigos, relatos apócrifos e termos orais que nunca foram endossados pelos grandes dogmas. Será um enigma que apenas alguns compreendem, ou é algo que, se conhecido, quebraria o equilíbrio que define o humano? Ninguém pode garantir com certeza que um dia não apareça o próximo Enoque entre nós, com as roupas gastas e o olhar de outro mundo. Você poderia reconhecê-lo se um anjo cruzasse à sua frente. Talvez em seu silêncio carregue o eco de um sacrifício que o elevou e sua presença indiferente ao alvoroço terrestre. Você percebe algo que os homens normalmente não tocam? Se você chegou até aqui é porque seu coração, sua alma, seu espírito ou algo celestial está te chamando. Você não estaria pronto para se perder e se tornar um mensageiro imperecível. Apenas o tempo e a sua vontade lhe darão a resposta. Eu sou documentalista e isso foi se tornar anjo. Saudações especiais para todos os membros do canal. Carlos Montes B1, Juan Jacobo, Lauís Galvão, Jonathan Pacheco, José Balsino, Miriam Romero, Jimena Tamara Nazu, Jesus Mora, Álvaro Medina. Obrigado Keimer Chávez, Rosalinda Velázquez, Juan Ramón Ignacio, Dani Gaviria, Julio Vidal, radiestesista.
inscreva-se no canal. Carmen Virgen, El Chuta, detetive de energias, Pierre Ivan Rami, do Real Carlos. Até a próxima.